A Igreja Zelo, ela existe, gente, para que a gente seja apaixonada pela palavra de Deus, pela igreja que somos nós e pela presença de Deus, né? E a gente vai buscar isso incansavelmente para ter essa presença conosco, onde quer que a gente vá. Pastor, obrigada pelo teu sim, o teu amém. E é um privilégio ver Deus cumprindo tudo que Ele prometeu na sua vida, né? Na sua vida pessoal e como família também. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Senhor Jesus, essa manhã pela vida da pastora Jéssica. Eu sei, Deus, que ela tem uma palavra poderosa para liberar sobre nós nessa manhã. E nós, Senhor Jesus, nos colocamos diante do Senhor, abrindo o nosso coração, preparando a terra do nosso coração para receber essa semente, Deus, que com certeza frutificará. Nós te agradecemos e nós abençoamos a vida da pastora Jéssica, para que ela flua no poder e na autoridade que há no seu nome. Amém. 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 Bom dia! Hoje a gente vai ler Mateus 14, do versículo 22 ao 33. Logo a seguir, Jesus fez que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Quantas vezes, né, a gente está numa tempestade, no meio de uma tempestade. E em fevereiro do ano passado, quando as tempestades acontecem, a gente entra nela, tudo bem. Mas e quando o Senhor chama você para entrar numa tempestade? Porque Ele faz isso. O Senhor nos chama para entrar do mesmo jeito que Ele chamou os discípulos. Ele não pediu, ele chegou para os discípulos e falou: entra no barco. Ele sabia o que ia acontecer. Em fevereiro do ano passado, Deus começou a me confrontar sobre algumas coisas. E a vida estava muito tranquila, estava tudo bem. Eu falei: Senhor, está todo mundo em paz. E o Senhor falou: sabe aquela coisinha que você guardou lá embaixo? Eu preciso que você resolva isso. E na hora eu falei assim: então, mas para quê? Qual que é a razão? E eu estava dando de mamar para o Samuel lá em cima. E o Senhor falando comigo a semana inteira: tem que resolver isso, vamos resolver isso, vamos resolver isso. E eu estava dando mamar para o Sam. E eu tive uma visão de um barco no meio de uma tempestade. E estava eu e a minha família inteira dentro desse barco. E estava muito vento e tal, e aquele desespero. E aí eu vi o Senhor entrando no barco, e Ele me tirava dessa tempestade, Ele ia para aquelas praias tipo Cancún, coisa mais linda. E aí o Senhor falou: você vai passar por essa tempestade, mas eu vou estar com você. Então talvez hoje você está no meio dessa tempestade. Você não sabe mais o que fazer. Mas eu quero te falar que o Senhor pode te levar. Ele pode te carregar por essa tempestade e Ele vai, se Ele te trouxe para se Ele te colocou no meio da tempestade, Ele tem o poder de te levar até o final.
E essa passagem, ela nos ensina 4 verdades que pode mudar a nossa perspectiva de tempestade. A gente não pode ter medo de tempestade. A gente não pode ter medo do que o Senhor está fazendo. E nas primeiras tempestades, a gente fica assim, Senhor, o que está acontecendo? Mas aí a gente começa a entender que Ele nos coloca nas tempestades para a gente aprender alguma coisa. E nos versículos anteriores a essa passagem, eles tinham acabado de alimentar 5.000 pessoas. Jesus estava no auge do ministério dele, estava todo mundo querendo fazer ele rei, e poderia ser um momento perfeito. E os discípulos estavam lá, let's go, Jesus, tá, o seu ministério está fluindo, vamos fazer, tal, que não sei o quê. E ele fala assim, não, vai pro barco, eu não quero vocês aqui. E eles entraram no barco e atravessaram para o outro lado. Jesus sabia da tempestade. Ele não estava mandando os discípulos, vamos andar lá ver o que vai acontecer. Ele sabia o que vai acontecer. Se Jesus te manda fazer alguma coisa, Ele sabe o que vai acontecer no final. A gente nunca deve medir a nossa segurança pelas circunstâncias. A gente tem que medir pela vontade de Deus. Se Deus mandou eu estar aqui, eu não quero saber se o mundo está acabando do meu lado. Porque quem está do meu lado e quem mandou eu estar ali é o Senhor. Então a gente tem que ter a convicção que no meio da tempestade, eu sei quem é o meu Deus. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Ele me trouxe até aqui. Ele te trouxe até essa tempestade. Não foi à toa. E na Bíblia tem 2 tipos de tempestades. A primeira, que todo mundo conhece, que foi Jonas. Por que ele foi para a tempestade? Porque ele desobedeceu à voz de Deus. E a tempestade, o propósito dela foi corrigir o coração de Jonas, certo? Só que essa tempestade dos discípulos era para aperfeiçoar eles, o caráter deles. Era para fortalecer a fé deles. E quando Jesus fala assim, entra no barco, eles simplesmente entram no barco. O seu coração está assim hoje? Quando Jesus fala, entra no barco, você entra, sem pensar, sem questionar. E muitas vezes a gente enfrenta dificuldades e a gente fala assim, Senhor, o que eu fiz de errado? Você não precisa fazer nada de errado. Você está numa tempestade para o Senhor moldar o seu caráter, para o Senhor mudar quem nós somos. E Jesus já havia testado os discípulos antes. Em Mateus 8, 23, 27, eles estavam enfrentando outra tempestade, mas Jesus estava dentro do barco. Dessa vez, eles estavam sozinhos. Porque muitas vezes a gente passa de uma fase, né? A pastora Andressa até, eu estava conversando com ela esses dias, e eu falei, amiga, pensei que ia ficar mais fácil aí, essas provas. E aí ela virou para mim e falou assim, amiga, a gente só passa de fase, só vai ficando um pouquinho mais difícil. Mas a nossa vida cristã é exatamente isso. A gente passa de uma fase, passa uma tempestade, a gente cresce um pouquinho, e fala, agora passou, tá tudo bem. Aí fica mais 2 meses, acontece outra coisa e a gente cresce em outra área. E o Senhor, Ele prometeu em João 16:33, falei as coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no meio das suas tempestades, nos meios dos seus problemas, nos meios daqueles momentos desesperadores, não questiona por quê. Simplesmente tem bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele te trouxe até o meio do problema, Ele também vai cuidar de você. E o segundo ponto é que Ele virá até mim. Você pode ver que Jesus, Ele veio até os discípulos. Ele sempre vem ao nosso encontro, sempre, no meio da tempestade. Mas Ele não veio, mandou os discípulos
10 minutinhos de sofrência, só vai remar 10 minutos, estou chegando aí. Não, a Bíblia fala que foi na 4ª vigília da noite. Gente, isso é das 3 às 6 da manhã. É muito tempo. Eles ficaram desesperados. Jesus, cadê você? Eu estava ali pertinho de você, agora você está me deixando sofrer. Quantas vezes a gente faz isso? Senhor, eu estou buscando, estou orando e você deixou isso acontecer comigo. E a gente quer que Jesus chegue ali, na hora. Jesus, eu preciso de você, ele desce aqui e resolve o problema. Mas não é assim que funciona. Ele espera que toda esperança humana desaparece. Por que ele faz isso? Porque enquanto a gente confia nos nossos próprios recursos, a gente não confia em Deus totalmente. A fé, ela só cresce quando o recurso humano acaba. Mas o Senhor, ele promete em Isaías 43:2 que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Então, que a gente possa nessa manhã não pensar que a gente está sozinho na tempestade. Não pensar que o Senhor abandonou. O Senhor não fez isso e agora eu estou passando por isso, o Senhor não está mais comigo. Ele está do seu lado, mas você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Quando Jesus aparece aos discípulos na passagem, o que acontece? Eles ficam aterrorizados. É um fantasma. Mas Jesus declara: tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Mesmo quando o Senhor estava testando a fé deles, Ele conhecia as limitações. Ele conhece a sua limitação. Ele sabe que a gente é frágil. Ele sabe que primeiro ele precisa acalmar o nosso coração, para depois acalmar a tempestade. Talvez você entrou aqui hoje com o coração desesperado e você não sabe mais o que fazer. Fala: Senhor, essa tempestade está aqui, eu não estou conseguindo passar por ela. Mas Ele vem acalmando o seu coração, que Ele está no controle. Que Deus está mais interessado em transformar você do que simplesmente mudar suas circunstâncias. Nós estamos abertos a essa transformação? Aonde estão os nossos olhos ao meio da tempestade? Será que a gente está, por que comigo? Por que agora, Senhor? O tempo não é legal. Por que você não fez isso daqui a um mês? Não é no nosso tempo, não é quando o Senhor quer, não é quando você quer que o Senhor faça. É no tempo dele. Esse não é o momento da gente ficar perguntando o porquê. Esse é o momento da gente ter coragem. Falar: Senhor, você me colocou aqui, você quer que eu faça isso, então eu vou ter coragem. Eu vou parar de questionar. E o Senhor, Ele podia ter acalmado o mar de longe. Ele podia ter falado assim: mar, para. Deixa os meus discípulos quietinhos lá no meio do mar. Ele não fez isso. Ele decidiu andar sobre as águas para chegar lá. Ele escolheu caminhar sobre o que eles tinham medo. O que você tem medo, o Senhor já passou por cima. A gente tem que aprender a confiar e pegar o nosso medo e falar assim: I don't care. O que eu quero saber é que o meu Senhor está no meu barco. As maiores dificuldades das nossas vidas é quando a gente mais chega próximo ao Senhor. Quando a gente ora mais, quando a gente jejua mais, quando a coisa vai ficando difícil, a gente fala: Senhor, vou acordar 3 horas da manhã para ver se eu te dou uma ajudinha aí. Muitas vezes Ele faz as tempestades porque a gente está muito longe. Para a gente chegar um pouquinho mais perto dEle. E o Senhor, Ele faz o que Ele tem que fazer para salvar a gente, para salvar os seus filhos. Nunca tem uma tempestade tão grande que Ele não consegue chegar até nós. Em Hebreus 13:5 fala: nunca te deixareis, jamais te abandonarei. Então, se você entrou hoje, essa manhã, pensando que o Senhor te abandonou no meio dos seus problemas, Ele está do seu lado. Nós temos que sempre estar na vontade do Senhor. É o lugar mais seguro que existe.
por mais que esteja no meio da tempestade. E por que vocês acham que eles não reconheceram a Jesus? Porque eles não estavam focados em Jesus. Eles não estavam, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo, meu socorro está vindo, é Jesus, Jesus. Eles estavam focados no medo. E a gente não pode deixar o medo governar. Ou a gente tem fé, ou a gente tem medo. Não tem como as duas coisas existirem junto dentro do nosso coração sobre tudo na vida, né? A gente precisa... o medo, ele cega os nossos olhos para perceber a presença do Senhor. Tem vezes que a gente está passando por circunstâncias e a gente fala assim, Senhor, cadê você? É o medo. Porque se a gente estivesse com a fé, a gente falava, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. O que o Senhor está querendo fazer com essa tempestade? A terceira coisa é que Ele me fará crescer. E eu acho que isso é a coisa mais... Se você sair daqui com só isso, é o suficiente. No meio da sua tempestade, quando começa a tempestade, você pergunta para o Senhor, Senhor, o que você está querendo fazer? Ou você reclama? Porque tudo que Ele faz... O propósito dele jogar os discípulos lá no meio da tempestade, foi o quê? Para eles crescerem na fé. Jesus, ele estava prestes a voltar. Os discípulos, eles iam enfrentar perseguições, prisões, rejeições e outras tempestades no ministério deles. Eles precisavam aprender a confiar em Jesus e caminhar sozinho. Muitas vezes a gente fala, Senhor, por que a gente está passando por isso? E talvez a pergunta correta seja, Senhor, o que o Senhor está tentando formar em mim através disso? Porque o Senhor, Ele não desperdiça nenhuma tempestade. A gente pode achar, assim, por que você está fazendo isso? Mas quando a gente passa pela tempestade, pensa numa tempestade que você passou no último ano. Lembrou? Agora que você olha para ela, você fala assim, Senhor, eu sei que eu passei por isso por causa disso, por causa disso, por causa disso, eu aprendi sobre isso, eu melhorei disso, meu caráter mudou nisso. Mas quando a gente está no meio da tempestade, a gente, por quê? Vamos parar de perguntar o porquê. E simplesmente perguntar, Senhor, o que o Senhor está querendo fazer? E Pedro saiu do barco, né? Tá todo mundo lá quietinho. E ele fez um pedido muito... Uau! Não sei se eu teria coragem. Eu acho que eu teria ficado para trás no barco, assim, ficar... Jesus está ali, Ele está vindo. E ele fala, Senhor, se és Tu, manda-me ir ao encontro sobre as águas. Ele não queria andar sobre as águas para impressionar ninguém. Ele não estava procurando um milagre espetacular. Ele queria chegar mais perto de Jesus. Seu desejo não era viver algo sobrenatural, porque ele já tinha vivido um monte de coisinhas. Ele queria simplesmente estar perto de quem te dá segurança. A gente está buscando as bênçãos de Deus ou nós buscamos o Senhor? Quando a gente entra aqui todo dia de manhã, a gente entra com uma listinha, Senhor, quero isso. Ou a gente entra com o coração, Senhor, eu quero simplesmente a Tua presença. Nossa segurança tem que estar em Jesus e não nas tempestades. É melhor estar com Jesus nas águas do que sem Ele no barco. Então, se você está ali, no meio do problema, e você fala assim, Senhor, tá doendo. Senhor, eu não estou entendendo nada agora. Eu sei que eu vou entender daqui a 1 ano, talvez. Mas eu sei que o Senhor está aqui. É mais seguro estar com Jesus em cima das águas do que permanecer sem Ele dentro do barco. A nossa segurança está em quem? No seu trabalho?
seu casamento, seu marido, seus filhos. Se os meus filhos estiverem bem, está tudo bem. A nossa segurança tem que estar em Jesus. E a gente só aprende isso ao meio da tempestade. Porque é muito fácil você falar assim, Senhor, eu confio em você. Mas está tudo bem. E aconteceu uma coisa, todos sabem que a gente saiu da igreja, né, que a gente estava servindo. E a gente estava assim, vai, não vai. Quando que é o horário certo? E o Senhor falou, vai, vamos. E a gente tinha uma segurança, né? A gente tinha dinheiro salvo, tá tudo bem. Falou, tudo bem, vamos sair do trabalho, vai dar certo, Jesus. E tinha uma savings account, que tinha dinheiro lá. E a gente, vai. Primeiro mês vai, segundo mês vai, terceiro mês vai, quarto mês vai. E eu, Senhor, eu confio em Ti, tá tudo bem. Aí chegou uma hora que o dinheiro acabou. E aí? Falei, Senhor, você falou para mim confiar em você. Eu, dentro do office ali, pagando a última conta. Falei assim, o Senhor falou para mim confiar em você. E aí? E agora? Eu levei uma do Senhor que eu falei assim, Ele falou assim, agora você vai aprender a confiar em mim. Porque até agora você confiava na sua conta. Então, a gente é muito raso, né? A gente falar que a gente confia no Senhor, até a gente viver experiências assim. E eu posso te falar sobre isso. Não tem dinheiro em savings, mas nenhuma conta fica sem pagar. E a gente assim, é o Senhor. Porque aparece coisa onde não existe, gente. E eu não sei nem por que eu tô falando isso de financeiro, assim, mas teve um mês que a gente tinha que pagar um mortgage. Eu falei, Senhor, e agora? Falta 3 dias, o que o Senhor vai fazer? E a gente recebeu um cheque do IRS de $3.000 do ano de 2021. Aí eu liguei pra minha contadora e falei assim, isso tá certo? Tipo, eu posso depositar? Não posso depositar? E aí a gente vê que, tipo, como que o IRS, 5 anos atrás, vai falar assim, deixa eu checar Bruno e Jéssica e mandar esse cheque para eles. Gente, é Jesus. Só que eu não confio na minha conta. Eu confio que se mesmo que não tiver dinheiro na conta, o Senhor vai prover. E a gente só aprende isso no meio da tempestade. E muitas pessoas falam só sobre Pedro afundando, né? Mas Pedro afundou. Mas poucos lembram que ele foi o único que saiu do barco. Ele foi o único que teve a coragem de falar assim, a tempestade está rolando aí, tá todo mundo com medo, mas eu vou step up. Eu vou dar um passo a mais. Porque é muito difícil deixar o barco do conforto. É muito difícil o Senhor falar assim, vai lá, faz aquilo ali. E você falar assim, não, tá tudo bem aqui, não vou não. Amanhã eu vou, semana que vem, o ano que vem. E a gente tem essa tendência de voltar para o conforto. Vou um pouquinho, mas aí, não, Jesus, ficou difícil. Vou step back. A gente tem que passar de leva, é que nem videogame. Quem já jogou videogame, os boys, girls, não sei. Você passa de uma fase, você tá ali na fase do videogame, você fala assim, nossa, que difícil, passou, uhul! Aí você vai para a próxima, é mais difícil ainda. Então é que nem a pastora Andressa falou, a gente só passa de leva, a gente só vai passando. Mas a verdadeira fé, ela sempre exige um passo. O que fez Pedro afundar? A Bíblia diz que Pedro começou a reparar na força do vento. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando o olho dele mudou a direção, a fé dele começou a enfraquecer. E Jesus perguntou, homem de pequena fé, por que duvidastes? A palavra duvidar significa ficar dividido entre 2 caminhos. A gente não pode duvidar do que o Senhor vai fazer na nossa vida. Porque você não está confiando 100%. Você está
num caminho é Jesus, no outro caminho sou eu. Num caminho é Jesus, no outro caminho é meu trabalho. Um caminho é Jesus, you can't. Você tem que deixar, o seu único caminho tem que ser Jesus. Pedro começou olhando apenas para Jesus, mas aí ele começou olhando. Olha ali, tá vindo uma onda. Olha ali, tem um fantasma. Olha ali, tem isso. Olha ali, o que está acontecendo? Eu estou com medo. E no meio dos nossos problemas, se a gente começar a focar simplesmente no barulho, a gente entra em desespero, gente. É desesperador. Então, quando a tempestade chegar, porque ela vai chegar, eu tenho que te contar essa verdade aí. Você não veio para Jesus e tudo vai ser lindo. Mas você vai aprender a passar pelas tempestades e aprender a focar somente no Senhor. Porque a nossa fé, ela só cresce quando a gente levanta o limite. A gente está aqui, cresceu. Aí a gente passa por mais uma prova, a gente vai e cresce mais, vai crescendo. E assim vai ser até Jesus voltar. E Pedro tinha fé. Vamos ser real. Muito mais que muitos de nós aqui para sair do barco. Certo? Mas ele tinha motivos para duvidar, para sentir medo. Ele havia passado a noite inteira remando. Ele estava desesperado, ele tinha lutado contra a tempestade. Ele viu um fantasma e agora ele estava afundando. E o que Pedro faz? Ele pede socorro. Ele fala, Senhor, me ajuda. Muitas vezes a gente quer resolver nossos problemas sozinho. Vou trabalhar um overtime. Vou ali conversar com meu filho que ele tem que voltar para a igreja, eu tenho que falar isso, tenho que falar aquilo, tenho que fazer isso, porque se eu fizer isso, se eu mostrar ele isso, se eu fizer... Gente, quem faz é o Senhor. Vamos orar. Você tem que simplesmente, quando a tempestade acontecer, focar em Jesus. Olhar, lembra de 2 caminhos. Dúvida, 2 caminhos. Não. Tempestade, um caminho. E o caminho é o Senhor. Ele tinha uma pequena fé, mas ainda era fé. Ele afundou. Mas era melhor do que ele não ter saído do barco. Que a experiência que ele teve, os outros não tiveram. E quando a força de Pedro acabou, Jesus completou. E essa é a beleza da graça do Senhor. Nós damos os passos que a gente consegue. Quando as nossas forças terminam, guess what? Cristo segura a gente pela mão. E outra coisa que eu aprendo com Pedro é que ele pede ajuda logo no começo. Ele não espera morrer para ser ressuscitado. Porque ele podia fazer isso. Mas ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar. E o Senhor pode te ajudar na sua tempestade. Você simplesmente tem que pedir ajuda. E a tempestade na vida de Pedro, ela produziu conhecimento. Depois daquela experiência, ele sabia de 2 coisas melhor. Ele conhecia a si mesmo e ele conhecia mais sobre o Senhor. Toda tempestade que a gente passa, a gente começa a conhecer, Jéssica, isso aqui você pode mudar um pouquinho aqui na próxima tempestade. Mas eu também conheci que o meu Senhor, Ele faz tudo. E quando a gente muda o nosso foco simplesmente para Jesus, gente, pode vir tempestade. A gente recebeu uma palavra da Zelo que ia haver curas. E quando a gente recebeu essa palavra, a gente estava assim, let's go! Vamos ver cura, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mover. A gente ficou todo animado. Mas a gente não sabia que essas curas teriam que acontecer entre nós primeiro E a gente simplesmente acha que o Senhor vai fazer. Mas a gente passa por coisas
E a gente tem passado, gente, vou ser bem aberta com vocês, na Igreja Zelo. Teve biópsia, teve dedo quase caindo, teve visão desaparecendo. E eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? E aí o Senhor falou assim, eu estou simplesmente aumentando a fé de vocês. Vocês não têm fé? Vocês não querem milagres? Então a gente tem que ir para o próximo level. E a nossa fé ela é ampliada em toda a tempestade. Toda vez que nós confiamos no Senhor verdadeiramente, a gente para de sofrer. Porque a gente dói. Tempestade não é fácil. Tempestade, tem hora que a gente fala assim, fecha o olho e fala, Senhor, quanto tempo? E dói, é difícil. I know, I've been there. A nossa primeira reação, quando acontece qualquer coisa, é virar e falar assim, Senhor, por quê? Quando eu tive que fazer a biópsia no ano passado, foi minha primeira tempestade, assim, level hard. As outras era medium. E eu lembro que teve um dia que eu deitei na cama e eu falei assim, Senhor, como assim? Agora, nesse exato momento? Sério? A gente estava orando para saber quando que a gente ia abrir a igreja, que a gente já estava tendo encontros com os líderes. Eu falei assim, tempo bem legal que o Senhor decidiu fazer isso, hein? E eu questionei muito. Muito, 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 muito. Sendo 100% humana com vocês. Eu falava assim, Senhor, como assim? Sério? Mas agora eu olho para trás e eu vi o quanto que eu cresci. E quanto que a minha fé fez assim. Mas eu tive que passar por noites doloridas, eu tive que chorar muito. Eu tive que não entender o que estava acontecendo. E quando eu não entendi, eu tinha amigas e amigos e pessoas do meu lado que falavam assim, não, o Senhor vai fazer. E eu acreditava no fundo, lá no fundinho, que o Senhor podia fazer. Mas eu ainda tinha dúvidas. Como Jéssica, quando? Que horas? E é normal, mas a gente tem que, conforme a gente vai crescendo na nossa fé, a gente já tem que ficar mais esperto. Aconteceu, já fala assim, Senhor, o que o Senhor está querendo fazer? Quando aconteceu do dedinho do Sam, estava naquele desespero, tal, segura dedo, não segura dedo, o que eu faço? E o Senhor simplesmente falou assim, simplesmente, me adora, que eu vou fazer o resto. Isso foi no primeiro dia. Da biópsia eu sofri 1, 2 semanas para depois entender. Então, assim, a gente começa a ficar mais... Entrei na tempestade? Tudo bem, estou na tempestade, mas eu sei que o Senhor quer fazer alguma coisa. Então, Senhor, o que você está querendo fazer com isso? A fé não é acreditar apesar das evidências. A fé é obedecer apesar das consequências. Não importa o que acontecer, Senhor. Eu simplesmente vou acreditar. Antes de Jesus andar sobre as águas, Mateus diz que ele subiu ao monte para orar. Enquanto os discípulos estavam no meio da tempestade, onde estava Jesus? Orando. Enquanto nós enfrentamos as nossas tempestades da vida, Jesus continua intercedendo por nós. Em Hebreus 7:25, ele pode salvar totalmente os que se achegam a Deus, pois vive para interceder por eles. Enquanto a gente está lutando no meio da tempestade, enquanto os discípulos estão lutando na tempestade, Jesus intercede por nós. E depois, ele desceu para socorrer. Ele não socorreu e depois orou. Então, enquanto Jesus não chega, você tem que ter paz no seu coração, que Ele está intercedendo por você. E você quer uma pessoa melhor para interceder por você? Se a gente tem Ele ali, ó, orando. Jesus, o barco está quase caindo, mas eu estou aqui.
que eu sei que o Senhor está junto. Ele vai na nossa frente. Ele caminha conosco. Quando nós ficamos frustrados, ansiosos, e quando o medo domina o nosso coração, porque isso acontece, e Satanás tenta convencer a gente que Deus nos abandonou. Cadê seu Deus? Cadê? Você não acredita no Deus do milagre, você não acredita no Deus da provisão, cadê? Porque a gente tem aquelas pessoas que fazem essas perguntinhas bonitinhas pra gente. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Quando ele começou a escutar o vento, quando ele começou a afundar, ele não estava com os olhos em Jesus. E depois, anos depois, Pedro escreveu em 1 Pedro 1, 6 e 7, nisso vocês enxutam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por diversas provações, para que a fé que você tem, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra à revelação de Jesus Cristo. E Pedro escreveu isso porque ele sabia que as tempestades, elas não destroem a fé verdadeira, elas refinam. A nossa fé, todo mundo tem fé, mas tem fé nível mini e fé nível master. A gente só chega aqui na fé, se a gente passar por prova. Gente, não tem outro jeito, não tem. Só que o meu quarto ponto é que Ele nos conduz até o fim. Ele nunca começa uma obra para abandonar a gente no meio do caminho. Em Hebreus 12, 2 fala, Ele é o autor e consumidor da nossa fé. Aquilo que Ele começa, Ele termina. A gente pode falhar, como Pedro afundou. A gente pode tropeçar, a gente pode duvidar. E o Senhor conhece, Ele sabe que a gente é fraco. Ele sabe das nossas limitações. Mas nós temos que saber quem o Senhor é na nossa vida. E a nossa jornada, ela não depende da perfeição da nossa fé, graças a Deus. Ela depende da fidelidade do Senhor. A Bíblia não diz que ele carregou Pedro de volta até o barco. Ela diz que Jesus e Pedro caminharam juntos sobre as águas até o barco. Gente, isso é muito poderoso. Ele não simplesmente pegou Pedro no colo. Pedro podia andar. Tem prova que a gente quer que Jesus carregue a gente. Fala, Senhor, dá uma carregadinha aí, eu tô cansada. A gente já tá grande o suficiente para andar. Mas Jesus estava do lado dele. Aquele que havia começado a afundar, agora termina caminhando ao lado de Jesus. Cristo não simplesmente salva ele de ser afogado. Ele fortalece ele para terminar o caminho. E a coisa que mais me chocou nessa passagem foi que sem uma única palavra, sem Jesus levantar a mão, sem ele repreender o vento, o momento que Jesus e Pedro entrou no barco, o vento parou, a tempestade terminou, certo? Mas não foi só isso. No Evangelho de João, fala que naquele mesmo instante, o barco chegou no destino. Gente, eles estavam de 3 a 4 milhas do destino deles. O momento que o Senhor entrou no barco, ele chegou no caminho. O momento que você entender o que o Senhor está querendo fazer na tempestade, você vai chegar do outro lado. Mas, se a gente ficar
reclamando, você vai continuar na tempestade amanhã, vai continuar na tempestade depois, e depois. Simplesmente muda a sua mente. Senhor, o que o Senhor está tentando fazer? O momento que ele entrou no barco, ele chegou no destino. Talvez você está querendo chegar no destino e você está falando, Senhor, por que eu não estou chegando lá? Porque você não entendeu sua prova ainda. Você não entendeu o que tem que mudar dentro de você. Você não entendeu que você tem que confiar 100% no Senhor. Não é o que eu faço, que a Cida faz, o que o Mateus faz. Não, é o que o Senhor faz. Vamos parar de tentar ajudar Deus no meio da tempestade. Porque a gente se frustra. Porque não é o plano do Senhor. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, Ele não apenas acalma a tempestade, Ele nos leva ao destino preparado para nós. E o interessante aqui é que a reação dos discípulos também mudou. No início da tempestade, eles estavam dominados pelo medo, e agora eles ficaram admirados, de novo, com o nosso Senhor Jesus. E eles adoram. Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. E esse sempre foi o propósito de todos os milagres. E esse sempre é o propósito de todas as nossas tempestades. Os milagres nunca tiveram como objetivo resolver problemas. Eles existiam para revelar quem Jesus é. O maior milagre não foi o vento parar. O maior milagre foi que aqueles homens passaram de admiração para adorar. Eles começaram a adorar. Senhor, eu passei pela prova, estou te adorando. Mas eles tiveram que passar pela tempestade. Eles tiveram que ficar a noite inteira lá remando. Senhor, cadê você? Não estou te vendo. Aí depois vi Jesus, estou começando a crer nele, já está ali, ele vai me salvar. Mas eles passaram por um processo. A gente quer evangelho McDonald's, fast food, não acontece desse jeito. A gente tem tempestade nas nossas vidas que a gente tem que aprender. Talvez você esteja vivendo no meio da tempestade hoje. Talvez você obedeceu a Deus, mas encontrou ventos. Talvez você esteja cansado de remar. Talvez pareça que Jesus não está aqui. Não está na sua casa, não está na sua família. Mas eu quero te dizer nessa manhã que as tempestades não são o fim da sua história. Elas são um cenário onde Deus aperfeiçoa a sua fé e revela a sua fidelidade e manifesta o seu poder. Às vezes a gente espera que o Senhor simplesmente tire a gente da tempestade. Senhor, tira aqui, que está difícil. Mas primeiro Ele quer formar o nosso caráter segundo a Ele. E quando tudo termina, percebemos que aquilo que a gente mais temia foi justamente o caminho de Deus para a gente se aproximar mais dEle. Você pode perguntar para qualquer pessoa que passou qualquer tempestade, gente. Crente, tá? Muito importante esse ponto. Ele vai falar que ele se aproximou mais de Deus. Que ele realmente viu o Senhor movendo na minha vida, na minha saúde, na minha família. Todos nós temos tempestades. Mas o que eu quero trazer essa manhã é como que a gente olha para essa tempestade. Eu achei um artigo muito interessante, eu vou ler para vocês. Pediram para 2 artistas pintarem uma tela. E a palavra era paz. O primeiro pintou uma tranquila paisagem rural. No centro da cena havia uma casa de campo. Ao seu redor, campos férteis, uma colheita abundante, estradas lindas partia da casa em várias direções até o horizonte. Uma leve névoa pairava sobre os vales, as colinas, vocês já estão quase dormindo. Era quase possível ouvir o farfalho do trigo maduro, balançando suavemente no beijo da brisa. Um sol acolhedor iluminava esse cenário com calma, e as vacas descansavam preguiçosamente à sombra de uma árvore. Que paz! E o segundo artista pintou
Uma tempestade devastadora assolava a paisagem. As árvores se curvavam violentamente de um lado para o outro nas encostas da montanha e no vale. O céu era sombrio e ameaçador, iluminando apenas pelos clarões irregulares dos relâmpagos. Uma enorme cachoeira despencava furiosamente sobre o precipício, causando destruições no vale abaixo. Como esse artista poderia chamar essa cena tão violenta e turbulenta em representação da paz? Sobre uma rocha protegida por uma grande pedra, estava um pequeno pássaro, calmamente sentado em seu ninho, aparentemente indiferente ao vento forte e às águas revoltadas em volta que despencava ao lado dele. Ali, aquele pequeno pássaro permanecia em paz, sem medo, sereno e inabalável. E você? Sua paz vem e vai conforme as circunstâncias? Ou você possui a paz de Deus, que pode estar caindo no mundo? Eu estou firmado na rocha, que é Jesus. E Ele vai me proteger, Ele vai cuidar de mim. E Ele vai me levar até o caminho. E hoje a gente aprendeu 4 verdades. A gente aprendeu que Ele me trouxe até aqui, Ele virá até mim, Ele me fará crescer e Ele vai me conduzir até o fim. Talvez você entrou essa manhã desesperado, mas que você possa sair daqui com essas 4 verdades. Que se Ele te trouxe para o meio da tempestade, Ele vai vir até você. Ele vai te fazer crescer, vai doer um pouquinho, sorry, mas você vai crescer. E Ele vai te carregar até o fim. E apenas foque no Senhor quando essas tempestades virem. E elas vão vir, vai doer, vai ser difícil, mas não duvide. Lembra 2 caminhos, duvide? Não duvide, não olhe para o que o meu braço pode fazer, o que a minha força pode fazer, e olhe o que o Senhor pode fazer. Então, quando a tempestade vir, eu quero que você faça 2 coisas. Primeiro, foque em Jesus. Segundo, Senhor, o que você está querendo me ensinar com essa tempestade? E talvez você começou olhando para Jesus, talvez sua fé estava forte. Jesus, você está aí, eu sei. Mas aí você começou a olhar para o vento. Começou a chegar as contas, os diagnósticos, a ansiedade, o medo. E você está se afundando. Mas lembre-se de uma coisa. Pedro afundou, mas ele não estava sozinho. A mão de Jesus chegou na hora certa. Você simplesmente tem que falar hoje, Senhor, me salva. Eu não aguento mais passar por essa tempestade sozinho. Eu não consigo fazer mais isso sozinho. Mas você tem que pedir ajuda. E o Senhor, Ele não chega nem tarde, nem cedo. E talvez essa manhã é a sua 4ª vigília. É 3 horas da manhã. Jesus está chegando para a sua tempestade. Porque você já tentou de tudo. Você não pode fazer mais nada. Você falou, Jesus, agora é com você. É aí que o Senhor entra em cena. E o que o Senhor fala nessa passagem é coragem. Sou eu, não tenha medo. Então, quando você estiver no meio da sua tempestade, lembra que é o Senhor. Não tenha medo. E continue caminhando. Continue aonde o Senhor quer que você esteja. A tempestade, ela não tem a última palavra. Quem tem é o Senhor. E eu quero te encorajar essa manhã a focar somente nele. A gente não tem nada que a gente possa te oferecer como igreja que possa acalmar essa tempestade dentro de você, que possa resolver esse problema. A única coisa que a gente tem é o Senhor.
E que por mais que esteja difícil, por mais que você fale assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, eu não consigo andar sozinha, você precisa ter amigos que andem do seu lado, mas o mais importante, você precisa ter Jesus. E Ele está aqui nessa manhã para entrar na sua tempestade, para te levar no seu caminho final. E posicione o seu coração em confiar somente nele. Que nessa manhã você pode sair daqui focada em Jesus e com uma perspectiva diferente do que é tempestade. A gente não tem que ter medo de tempestade. A gente não tem que ter medo de tempo difícil. A gente tem que ter coragem. A gente tem que enfrentar as nossas tempestades com coragem, não com medo. E eu quero te convidar essa manhã a fechar os seus olhos. E talvez você está com o seu barco aí, com as águas para o lado e para cá. Para lá, Senhor, tem tantos anos que eu estou dentro desse barco. Tem tantos anos que eu estou passando por isso. E a sua pergunta é só por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Eu quero te convidar agora, onde você está, a fazer essa pergunta. Senhor, o que o Senhor está tentando me ensinar no meio dessa tempestade? Ele está aqui para resolver, Ele está aqui para cuidar, Ele está aqui para entrar no seu barco. Basta você falar, Senhor, me salva. Senhor, eu preciso de você dentro do meu barco. Senhor, ó Pai, nós queremos, ó Pai, nos render completamente a Ti. Nós queremos, Senhor, te convidar para entrar no barco, mas também nós queremos, Senhor, te pedir coragem. Que nós podemos ter coragem para sair do barco e andar sobre as águas. Nós não queremos mais ficar nesse ambiente de medo, nesse ambiente de não saber o que fazer, nesse ambiente de questionar ao Senhor. Nós repreendemos todo o medo sobre as nossas mentes, todo o medo sobre o que vai acontecer no dia da manhã, todo o medo que vem sobre as nossas casas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós queremos ter uma fé inabalável. Nós queremos ter uma fé que quando o Senhor falar, sai fora do barco, nós vamos sair fora do barco correndo. Porque nós confiamos em quem o Senhor é. Senhor, vem fortalecendo as nossas fés. Vem nos fortalecendo, Senhor. Que nós podemos simplesmente confiar em Ti. Quando as coisas difíceis chegarem, que o nosso foco seja somente no Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos ensina tanto em meio às tempestades. Porque nós podemos crescer em meio à dor, ó Pai. Senhor, vai entrar nos corações dessa manhã, Senhor. Em quem está afundando, em quem não aguenta mais, que o Senhor possa vir, ó Pai, entrando em nossos corações, Senhor, que o Senhor possa vir, ó Pai, com a Tua presença, Senhor, com a Tua paz. Nós declaramos paz, 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 a paz que vem só do Senhor. Come, Jesus. With your peace, with your peace, just
come with your peace. When we can't do it anymore, Lord, we just ask you that you may just come with your peace, that we may understand who you are. Vem, Senhor, com a tua paz. Com tua paz, ó Pai, em nossos corações. Que nós podemos entender o que o Senhor está tentando fazer. E que nós podemos ter a convicção que quando o Senhor entra no barco, o Senhor nos leva onde nós temos que ir. E o Senhor tem o controle de todas as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, te entregar todo o nosso controle. Tudo que nós podemos fazer como humano em todas as nossas situações. E que o Senhor possa reinar sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões. Que o Senhor possa ser a nossa paz. Que o Senhor possa ser a nossa única direção. Apenas foca em Deus, apenas foca em Jesus. Ele é quem cura, Ele é quem faz. Ele é quem faz tudo. A gente não tem controle de acalmar nada. Quem faz é Ele. Então, nesse momento, nesse momento que o Senhor preparou nessa manhã, nessa paz do Senhor, simplesmente entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Vai falando com o Senhor. É a sua tempestade. Você sabe aonde o Senhor tem que entrar. Você sabe aonde você tem que andar sobre as águas. Você sabe aonde você tem que dar um passo de fé. Mas você também sabe aonde só Ele pode. Só Ele pode te pegar de estar afundando. Então entrega tudo para o Senhor. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor refina a nossa fé. Obrigada, Pai, porque por cada tempestade nós estamos mais perto do Senhor. Obrigada, Senhor, por se fazer perto. Obrigada porque o Senhor caminha do nosso lado. Obrigado, Senhor, por simplesmente cuidar de nós. Por mais difícil que está sendo, o Senhor está do nosso lado. O Senhor intercede por nós. E o Senhor nos leva no caminho que nós temos que chegar. Obrigada, Deus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Que você possa sair daqui sabendo que a última palavra na sua tempestade não é a tempestade, mas é Jesus. Amém? É muito lindo ver quando a gente sai da tempestade, né? A gente olha para trás e fala assim: uau, Senhor, o que o Senhor fez? Que você possa sair hoje de manhã, hoje daqui, nas próximas semanas, que você possa olhar para trás e ser grata ao Senhor por essa tempestade, porque ela nos ensina tanto. Mas o mais importante, a gente se achega
mais perto do Senhor. Amém? A gente tem alguns avisos. Os nossos cultos estão todos os domingos. Começa às 9 horas que a gente tem um light breakfast e o culto começa às 10. Domingo que vem, 9h30, 9h30 o culto começa às 10. As portas abrem 9h30 e o culto começa às 10. Domingo que vem a gente tem Celebrate America. É a nossa celebração no 4 de julho. A gente vai celebrar no dia 5. Começa no culto. E depois do culto a gente vai ter pula-pula para as crianças, hot dog, piscina. Então já vem preparado, traz toalha, traz sunscreen. Vai ser muito legal, mas vocês têm que registrar. Então se você não se registrou ainda, no nosso Instagram, no bio, tem o link para registrar. Se você não follow a gente no Instagram, please follow us. É ali que você vai saber aonde tá os eventos, tudo. A gente posta uma agenda. Então, por favor, follow us. Outra coisa que eu queria pedir também, já não está aqui, mas eu vou falar no YouTube. Se vocês puderem, se você tiver YouTube, puder follow us. Olha lá, o André tá feliz, let's go! A gente precisa de 50 followers para começar a fazer live stream. Então, se vocês puderem entrar, porque tem muita gente que sempre manda mensagem, vai passar para a gente poder assistir, e a gente não pode fazer isso enquanto tiver os 50 followers. Então, se você tiver YouTube, entra lá e dá um follow, por favor. A gente tem curso de novos membros, dia 8 de julho, vai ser pelo Zoom. Então, se você está conosco há algum tempo, quiser virar membro, dia 8 de julho, você fala com a Esther ou com a Letícia. E aí vai ter o curso de liderança, dia 29 de julho. Se você já passou pelo curso de novos membros e quer servir na Igreja Zelo, você tem que passar por esse curso de liderança. Também vai ser no Zoom e começa dia 29 de julho, tá bom? E aí no final do mês, a gente tem o brunch a gente tem o encontro dos homens e das mulheres. Os homens vai ser 10 da manhã e o das mulheres vai ser 5 da tarde. Let's go! Deu uma mudadinha aí, tem umas novidades. Esteja conosco e os eventos vão ser postados aqui nos cultos e também no social media. E também tem o link dos dízimos e das ofertas. A gente acredita que a igreja ela é feita para investir nas pessoas e cuidar das pessoas. E a gente leva muito a sério isso. Se você quiser, tá aqui o link, tá? Você pode abençoar. Você pode ter certeza que o que você está plantando está indo para cuidar das pessoas. E that's it. Vamos orar? Senhor, ó Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos, Senhor, o fôlego de vida, nós levantamos essa manhã, nós estamos andando, nós podemos vir à igreja, Senhor, quantas pessoas não podem, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar em Tua casa, ó Pai. Nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor possa cuidar de nós, ó Pai, no caminho de casa, que nós podemos ter uma semana abençoada com as nossas famílias, ó Pai, e que nós podemos, ó Pai, simplesmente focar no Senhor, e saber que o Senhor cuida de tudo, que o Senhor cuida de nós, cuida das nossas famílias, ó Pai, e que nós podemos, ó Pai, ter uma semana agradável na Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.